Bom dia, gente, tudo bom aí? Estão me ouvindo direitinho? 8h15, então vou iniciar a aula. Então só para reforçar algumas coisas, essa semana, então, dia 16, quarta-feira, encerra o primeiro bimestre, e 17, então já inicia o segundo, e a partir de domingo, meia-noite desse próximo domingo até as 23h59 do outro domingo, vocês têm a possibilidade lá de responder o questionário avaliativo, tá bom? Que está no Moodle. Então não esqueçam de preencher, eu vou escrever aqui no chat só para reforçar, tá bom? Começa então à meia-noite desse domingo, dia 19, e vai até dia 19 e vai até às 23h59 do outro domingo, 26/9/2020, tá bom? Por favor, tá até o horário aí para quem tiver alguma dúvida, tá bom? Eu tinha criado eu criei esse link de aula recorrente para não precisar ter que ficar autorizando vocês sempre, mas não deu muito certo. Também não está dando certo a lista que eu pegava de frequência direto aqui, o aplicativo parou de funcionar. Então eu vou pedir um favor para vocês. Eu andei vendo que se eu coletar o e-mail de vocês, eu tenho a opção de enviar o convite. E com esse convite, uma vez que o e-mail foi convidado, não precisa mais pedir autorização e vocês ficam com isso recorrente para entrar, tá bom? Então, se vocês puderem ir digitando o e-mail de vocês aqui, tá bom? Que eu vou até aproveitar isso, porque daí eu vejo assim o nome de quem participou, aqui está aqui, Larissa Marques, Hendrik, Samara. Aí eu sei que participou, a gente recebe o resumo, né, do chat. Então, por esses nomes, eu tenho como lançar a frequência, tá bom? Então, nas próximas aulas, eu sempre vou pedir para todos mandarem uma mensagem para coletar a frequência, mas hoje vocês poderiam mandar o e-mail, que daí não precisa mais pedir autorização para entrar, tá bom? Eu vou fechar minha câmera aqui para poder começar, então, a aula, porque você não fica travando, tá bom? Então, por favor, vão mandando o e-mail aí, tá bom? É igual o Felipe já mandou, o Matheus, mandem todos, por favor, o e-mail, tá? Fechando a câmera. Professor, deixa eu te fazer uma pergunta. Claro. Eu estava dando uma olhada no questionário avaliativo do primeiro bimestre e Uhum. ele tá para, tipo assim, ser liberado em 2021. É? Uhum. As datas estão para janeiro, algum dia de janeiro de 2021 até fevereiro de 2021. Olha, eu vou olhar ele agora, tá? Agora, não, assim que a gente encerra a aula, e corrige, mas ele é para ficar disponível, tá bom? Estará disponível a partir desse domingo, tá? Eu te agradeço essa informação, eu vou conferir e vou fazer até o seguinte, eu vou conferir aqui agora, porque assim, é o último encontro que a gente tem antes que vocês possam iniciar essa prova, né? Eu já olho aqui antes de iniciar a aula e já digo se é isso mesmo, se tiver eu já corrijo aqui, tá bom? Tá bom, obrigada. Olha só, realmente ele está de 31 de janeiro a 8 de fevereiro, ok? Então, muito obrigado. Então, já vou corrigir aqui agora, 19 de setembro deste ano. Vou corrigir depois das outras turmas. Pode ser que tenha acontecido alguma até 26 de setembro de 2020, 23h59. Uma semaninha com 2 horas para realizar, acho que está de um bom tamanho. Eu vou mostrar aqui para vocês, para não ficar dúvida, porque pode ter sido de outros também, tá? Então, já estão vendo a tela aqui do Moodle de vocês? Matemática 1, Química. Sim. Ok, aí olha só, se descer até o questionário, aqui eu vou só mostrar das configurações. Então, a duração, 19 de setembro a 26 de setembro, tá bom?
2 horas, até 2 horas, né, o limite de tempo para realizar, tá? A princípio seriam 5 questões, mas vocês vão ver que nós vamos ter 6. Tem uma questão que eu estou acabando de preparar ela para pôr essa semana para vocês, de autoavaliação, tá bom? Para compor a segunda nota do bimestre. Okay? Então, mas são 5 valendo de 0 a 2 pontos e mais uma questão de autoavaliação, ok? Ainda vou aprender por essa questão lá, mas pode ter certeza que estará, no dia certo, estará lá para vocês, tá bom? Agora, então, tem mais gente pedindo para entrar. Vou apresentar para a gente começar a aula. Ok? Se puder alguém me dar um grito aí sobre o quadro. Já estão vendo a tela preta? Isso é importante. Sim. Isso é importante porque semana passada aconteceu. Quando eu estou nessa tela preta dando aula para vocês, eu não consigo mais ver a sala do Google Meet. E aí eu dei quase 20, eu tive um problema de internet aqui em casa, tenho tido há vários dias, na verdade, e eu fiquei quase 20 minutos dando aula no quadro para mim mesmo, entendeu? Sem ter caído. Então, se minha conexão cair, assim que tiver internet eu volto, tá? Então, quem chegou depois, só para reforçar, antes de eu poder então iniciar a aula, deixa aí, por favor, o e-mail para eu poder enviar o convite, para a gente não precisar mais ter que ficar autorizando vocês a entrarem durante a aula, tá bom? Manda o e-mail, eu vou aproveitar essa participação para lançar as frequências no Moodle também. Vocês podem ver que está tudo atualizado. O professor Marcos, que antes estava, não tinha acesso ao que é acadêmico, ele me passou a lista que ele tinha de chamado de conteúdo, então está tudo atualizado, desde o início do ano, o que é acadêmico de vocês, tá bom? Então, na última aula, então, a gente estava falando sobre funções, e aí a gente encerrou aqui falando sobre funções crescente ou decrescente, tá bom? Então, quando que uma função era crescente e quando ela é decrescente, ok? Na verdade, nem sempre uma função é crescente ou decrescente, mas a gente disse, né? Qual é a condição para ela ser crescente ou uma condição para que ela seja decrescente. Rapidamente, então, para lembrar aqui de crescente, a gente diz, né, então, que ela é crescente sempre que o x aumentar, o valor do f de x aumentar. E decrescente acontece ao contrário, né? Aumenta, mas o valor da função diminui, ok? Então, isso foi o finalzinho da aula passada, a gente tinha feito alguns exemplos, e aí eu gostaria de ter feito um último exemplo, antes de falar hoje sobre funções injetivas, sobre objetivas e objetivas, que era sobre uma função que vai ser bem estudada no segundo bimestre, que é essa função x ao quadrado, uma função quadrática. Ok? Então, Professor, com licença. Pois não. Tem um aluno tentando entrar. Espera aí, fala para tentar Tá, agora aí que eu pedindo. clico aqui na sala aqui. Tá bom. Vocês estão vendo a tela aí, mas eu voltei aqui na sala, aí eu autorizo ela entrar. Quem já compartilhou o e-mail, eu agradeço, viu? Tô vendo que tem muita gente que escreveu o e-mail. Ela tá tentando ainda porque... Ah, pronto. Ok. Bom dia, Isabela, que entrou por último aqui. Por favor, manda o seu e-mail aí para eu poder... Se eu ver que os outros colegas já compartilharam, para eu poder enviar esse convite por e-mail, a gente não precisar mais ficar tendo que autorizar vocês a entrarem, tá bom? Então, voltando aqui, ó, nem toda função ela é necessariamente sempre crescente ou sempre decrescente. A gente falou de exemplos na última aula, onde uma função era sempre crescente ou sempre decrescente, ou falou ainda, se vocês voltarem o vídeo ou ver esse print da tela que eu mando, por exemplo, da função constante, que ela se mantinha constante sempre. Mas funções como esta aqui, elas não são crescentes nem decrescentes, mas em pedaços dela ela é crescente, em outros pedaços ela é decrescente, ok? A gente vai aprender certinho como fazer isso, mas assim, o que a gente vai ver é que se a gente for montar o gráfico dessa função, ele vai ser
um negócio que a gente chama uma parábola, ok? Eixo X, eixo Y. E aí, o gráfico dela é algo desse tipo assim, ok? Esse é o gráfico y igual a x ao quadrado da nossa função. Então, o que a gente percebe aqui, assim, a origem, né, o ponto zero, à direita estão os números positivos, à esquerda os negativos, e a gente vê aqui, por exemplo, para os negativos, certo? À medida que o x vai diminuindo, o valor da função vai aumentando. Então, nesse pedaço de vermelho aqui, ela é decrescente. Observa o gráfico, ele estava lá em cima e vai diminuindo quando você vai aproximando de zero. Já à direita de zero acontece o contrário, né? À medida que o x vai aumentando, o valor da função também vai aumentando. Então, ela passa a ser crescente, ok? Então, tem funções que não são sempre crescentes, nem sempre decrescentes. Esse é um exemplo. Ela decresce num pedaço do domínio e cresce no outro pedaço, ok? O gráfico aqui ajuda a gente a ver isso, certo? Para poder ajudar, além disso, eu vou mostrar aqui parei a apresentação, vou mostrar deixei preparado um programinha de geometria aqui para vocês. Acho que vocês já devem estar vendo, né? Então, eu botei aqui, ó, esse é o gráfico da função. Sim, tá aparecendo. Não? Apareceu agora ou não? Tá aparecendo, tá aparecendo. Ok. Então, por exemplo, a gente tinha deixado preparado, certo? Então, a gente tinha falado lá um exemplo lá na última aula, algo do tipo assim, f de x igual a 2x, certo? Essa retinha de roxo aqui, sempre crescente. Vou até... Professor, não está aparecendo para mim, não. Será que você não clica? Eu tenho duas apresentações vendo, tem o meu nome e tem a tela sendo compartilhada. Outros colegas estão vendo, né? Eu também não tô conseguindo ver, professor. Eu acho que ninguém tá Também não tô vendo, conseguindo ver, professor. não. Eu também não tô Ixi. vendo, não. Peraí, então. Calma aí, que talvez vai. Vamos ver se vai. Então, Foi. pronto. Foi. Então, na última aula, então, a gente falou, por exemplo, do gráfico dessa função, por exemplo, y igual a 2x, ok? Ela, eu vou até diminuir o zoom aqui para ver. Ela sempre cresce, certo? Então, o x vai aumentando, aqui na escala está de 50 em 50, tanto que eu reduzi, né? De 100 em 100, vocês podem ver. Mas a função está sempre crescendo. Nós falamos, por exemplo, de funções menos x, por exemplo, ok? Essa que está eu não sei o nome dessa cor, mas podem ver, se o x aumenta, o valor da função está diminuindo, né? Toda vez que aumenta, está diminuindo. Então, é uma função, exemplo, decrescente. E aí, então, tira ela, senão vai ficar muito poluída a imagem. Aqui a gente tem, exemplo, a função x ao quadrado que eu fiz lá o gráfico, certo? Aqui no programinha de geometria, vocês podem ver, né? Os valores positivos, a nossa função é crescente. Os valores negativos, ela é decrescente, né? O x diminui, o valor da função aumenta. Coisas como, por exemplo, dessa aqui, x ao cubo, a gente não vai nem estudar nem o gráfico dela, não, nem no terceiro ano, nem nada do tipo. Então, mas só para efeito de exemplo, então, pode ver que esta função, ela já é sempre crescente, né? O x vai aumentando, o valor da função vem sempre aumentando. Por exemplo, então, provavelmente vocês devem estudar o ano que vem, trigonometria, então, a função trigonométrica seno, ok? Então, pode ver que ela oscila, em algum momento ela decresce, cresce, decresce, cresce, e ela está sempre limitada entre menos 1 e 1. Cosseno acontece uma coisa parecida, tá bom? Esse foi o exemplo que eu falei na aula passada, uma função que é constante, para todo x, o y sempre é 2. Nós vamos estudar no terceiro bimestre essa função exponencial, e elevado a x, então pode ver, ela sempre cresce, ok? 2 elevado a x também a gente vai estudar, ok? São casos de função exponencial. Nem toda função exponencial é crescente, eu esqueci de pôr um exemplo aqui, deixa eu pôr para vocês, por exemplo, se eu colocar assim, meio elevado a x, ok? Então, esse é um exemplo onde ela decresce, o x aumenta, mas o valor do y diminui. Logaritmo, a gente vai estudar, então, também uma função crescente, quando a nossa base, que por exemplo, o log está parecendo 10, certo? Quando a base é maior do que 1, ela cresce. Logaritmo de 2, ó, só
Botei os dois juntos, senão ia ficar aparecendo o mesmo gráfico, mas também crescente. Poderia pôr um logaritmo aqui na base meio. Então, logaritmo na base meio é a função decrescente. Então, o x aumenta, o valor do y diminui. Espero que a gente consiga estudar essa função modular no próximo bimestre, ok? Junto com função afim. Então, essa tem a cara parecida, né? O comportamento com a função quadrática. X é negativo, ela é decrescente. O x é positivo, ela é crescente, ok? E, então, a gente pode ver que nem sempre funções seguem esse padrão, ou são crescentes ou decrescentes, tá bom? Nem sempre isso é verdade. Aí eu fiquei elaborando um trem só para mostrar um gráfico de uma função diferente para vocês. Essa função não dá nem dizer se ela é crescente ou decrescente, porque o comportamento dela é muito estranho, né? Se a gente ampliar aqui, ó, é uma coisa muito estranha, né? Então, nem toda função é crescente ou decrescente, tá bom? Vamos voltar agora, então, para a aula, que é o que interessa. Isso é parte da aula também. O legal é que o gráfico aqui a gente consegue fazer mais rápido, tá? Vou voltar, então, para o quadro. Ok? Então, agora eu suponho que vocês estejam vendo o quadro de novo. E hoje, então, a gente vai começar o tema novo, falando sobre funções injetoras, sobrejetoras e bijetoras, ok? Então, a gente pode pensar que hoje isso aqui era a continuação da última aula. Hoje, 14/9, então, da aula 3. Hoje vamos falar sobre, então, funções injetiva, sobrejetiva e bijetiva. Às vezes eu vou falar injetora, sobrejetora, objetora. Eu acho que eu escrevi injetiva, sobrejetiva e bijetiva porque está no livro de vocês, mas pode vir então, em vez de ser pode vir assim, injetora, sobrejetora ou objetora, mesma coisa, tá bom? Vamos ao primeiro dos casos, que é o que é função injetiva, então, ok? Então, quando uma função é injetiva. Ela é injetiva sempre que elementos diferentes tiverem imagens diferentes, ok? Então, uma função. Então, vamos pensar aqui, quando eu estou escrevendo A e B, eu vou deixar esse padrãozinho para não ter que ficar escrevendo sempre, tá bom? A e B são subconjuntos de R, ok? E não são vazios, ok? Não vazios. Então, uma função f de A em B é injetiva se elementos diferentes, ok? Elementos diferentes, sempre, isso vale para todos, ok? Sempre possuem imagens diferentes, ok? Ou analogamente, ok? Então, uma condição equivalente, ou equivalentemente, imagens iguais são provenientes de elementos iguais, na verdade, ok? Então, vamos a alguns exemplos de funções injetivas e exemplos de funções que não são injetivas, ok? Então, um exemplo, vou começar, a gente sempre tenta começar com aqueles exemplos dos diagraminhas do conjunto, que é fácil para a gente entender, ok? Então, pensa aqui, eu tenho um conjuntinho A, um conjunto B, e aí, sei lá, eu tenho aqui, então, -1, 0 e 1. Aqui, por exemplo, sei lá, eu tenho 1, 2, 3, 4, certo? A função f. Aí, digamos, sei lá, que o -1 vai no 1, o 0 vai no 3 e o 1 vai no 4. Ok? Então, esta é um exemplo de uma função f é injetiva. Ok?
Por que essa função é injetiva? Os elementos diferentes aqui, menos 1, 0 e 1, certo? Eles não possuem a mesma imagem lá. O f de menos 1 é 1, ok? F de menos 1 é 1. O f de 0 é 3 e o f de 1 é 4, né? Então, elementos diferentes sempre têm imagens diferentes, ok? Como a gente vai ver, nem sempre uma função precisa ser injetiva. Então, um exemplo B ainda, fazendo uso desses diagramas aqui. Então, diagraminha A, conjunto A, o conjunto B. Vamos pegar, então, os mesmos conjuntos, só para mostrar para vocês. Então, 1, 2, 3, 4. Aí, chamar de G, para não repetir a função. Aí, digamos que o menos 1 vá no 1, o 0 vai no 2 e o 1 vai no 1, ok? Então, esta função G não é injetiva. Não é injetiva por quê? Pois menos 1 e 1 claramente são elementos diferentes, certo? São elementos diferentes, né? 1 e menos 1 são números diferentes. Mais G de menos 1 vale 1, que é igual a G de 1. Okay? Então, elementos diferentes, menos 1 e 1 diferentes, com a mesma imagem, ok? Então, não é injetivo, ok? Terceiro exemplo aqui. Item C. Esta função, f de RR, f de x será igual a 2x mais 1, é injetiva. Como é que a gente consegue verificar que essa função é injetiva? Ok? Na verdade, então, esse é tema, inclusive, do próximo bimestre, mas toda função desse tipo assim, ó, ax mais b, onde o a é diferente de zero, é injetivo, ok? Essas funções são sempre injetivas. Aí a gente comenta isso no próximo bimestre, tá bom? Mas vou fazer esse exemplo aqui. O que a gente precisa verificar? Se elementos diferentes têm imagens diferentes, ok? Então, se eu pego números diferentes, as imagens deles são diferentes, mas sempre, ok? Ou, analogamente, se elementos iguais, imagens iguais são provenientes de elementos, de um único elemento, na verdade, ok? A gente tem que tomar cuidado que não vale pegar exemplo, porque, por exemplo, se eu viesse nessa G aqui e falasse assim, olha, G de 0 é 2 e G de 1 é 1, eles são elementos diferentes com imagens diferentes, então concluo que a função é injetiva, certo? Aí, isso aí seria um argumento falso. Quando você vai testar se uma função é injetiva ou não, você precisa testar para todos os elementos do conjunto, ok? E aqui, como a gente está falando do conjunto dos reais, a gente não consegue testar na mão, igual a gente fez nesses exemplos A e B, para todos os números, ok? Então, o argumento é tentar usar essa implicação que eu estou apontando a setinha aqui agora. Será que se eu pegar, então, dois elementos do domínio, certo? Nosso domínio, os reais, de modo que eles tenham a mesma imagem, será que a gente consegue concluir que eles são o mesmo elemento, na verdade? Ou seja, que eles não eram diferentes? E aí, o que significa ter a mesma imagem? Então, quando você calcula nessa função f de 1, você trocou o x por 1, certo? 2 vezes 1 mais 1, então daria 3. F de 0, você troca o x por 0. Aqui, então, eu vou trocar o x pelo x1. Então, eu vou ficar com 2x1 mais 1. A nossa direita aqui, então, de amarelo, eu vou trocar o x agora por x2. Então, eu fico com... travou aqui, só um pouquinho. Fico com... Só um momentinho que minha tela travou. Eu fico com 2x2 mais 1, ok? E aí, então, você tem um somando de cada lado, né? Então, você pode tirar 1, você fica, então, com 2x1 igual a 2x2. E aí você pode, então, dividir os dois lados por 2. Qual é a conclusão? Que o x1 é igual
a x2. Okay? Então, essa função é injetiva, né? Elementos iguais, ou imagens iguais, na verdade, são provenientes do mesmo elemento. A título de curiosidade, quem quiser pensar nesse caso que eu falei aqui no início, né? De funções afins, funções desse tipo, ax mais b, onde a e b são números reais e o a não é zero, são sempre injetivas, o argumento é o mesmo. Onde tinha o 2, você troca por a, e onde tinha 1, você troca por b, vai dar certo, tá bom? Bom, nem toda função, como eu falei, é injetiva. Outro exemplo interessante para nós é o exemplo que a gente iniciou a aula, da função x ao quadrado. Se a gente, então, antes de comentar dela, eu vou voltar aqui no gráfico dela, tá bom? Olha só. Este é o gráfico de x ao quadrado, certo? Então, por exemplo, o que acontece se a gente calcula f de 1? Isso dá 1 ao quadrado, certo? E 1 ao quadrado é 1. Se eu calcular f de menos 1, claro que 1 e menos 1 são diferentes, certo? Mas quanto é menos 1 ao quadrado? Também é 1. Na verdade, o que a gente percebe é o seguinte, se você pegar a sua régua e traçar o gráfico certinho, a gente vai ver que essa função ela é simétrica. Então, se você traça paralelas ao eixo x, você vai ver então que por um mesmo valor, vamos imaginar que esse é o nosso número 1, ok? Então, pelo número 1, que é o y, você sempre encontra dois valores, um positivo e um negativo. Se você passar aqui em cima no 2, no 3, no 4, não importa onde essa régua passar, ok? Você sempre vai encontrar dois valores. Essa é uma maneira interessante, quando você tem um gráfico de função, de verificar se uma função é injetiva ou não. Uma função vai ser injetiva sempre que você passar um gráfico, né, uma linha, na verdade, paralela ao eixo x, igual eu fiz aqui essa linha de amarelo, para ser injetiva ela só pode encostar em um ponto da função. Neste caso aqui da função quadrática, se eu passo linhas por diversos pontos, ela sempre encosta em 2, ok? Com exceção do aqui no zero, né? Só no zero que f de 0 dá 0, ok? Então, este é um exemplo de uma função que não é injetiva, ok? Vou voltar aqui então. F não é injetiva, então. F não é injetiva. Aí eu vou escrever mais formalzinho, mas acho que o gráfico lá ajuda a esclarecer bastante para a gente. Pois é o seguinte, olha só. Tá ficando pior a letra, porque minha tela tá piscando aí. Enquanto eu escrevo, ela pisca. Eu não tô vendo o que tá acontecendo direito. Pois observa, sempre que eu calcular assim, ó, f de x, isso é x ao quadrado, certo? E f de menos x, isso também vai dar x ao quadrado, certo? Então, para qualquer valor de x, esse azinho de cabeça para baixo significa para todo, ok? Para todo. Então, para todo, ou para qualquer, ou qualquer que seja. Então, para qualquer número real x que você escolher, f de x da x ao quadrado e f de menos x da x ao quadrado. É o que eu falei da linha de amarelo lá, se você voltar aqui, certo? Voltar lá no gráfico para explicar. Pensa, em vez de ser o número 1, se eu falasse então aqui, né? Aqui é o x ao quadrado, certo? Então, esse é o xzinho e esse é o menos x. Você encontra dois valores onde o f dá o x ao quadrado. Então, essa função não é injetiva, tá bom? Eu vou, só um minutinho aqui que eu vou pausar, vou parar a apresentação e voltar para ver se ele para de piscar. Então é bom que eu volto na sala e evita de acontecer igual foi semana passada. Acho que já devem ter voltado a ver, né? Então, essa é a ideia de função injetiva, tá?
uma coisa que a gente vai aprender que é muito importante, eu vou aproveitar esse exemplo D e vou fazer um exemplo E pensando na mesma função, ok? A gente vê a importância do domínio, do contradomínio e da imagem para a gente aqui nesses conceitos de funções injetivas e etc. Ok? Então, aqui, o exemplo D nosso, o domínio é dos reais e a imagem, o contradomínio, os reais também, ok? No exemplo E, eu vou pegar esta função e vou modificar um pouquinho. O que significa esse R com símbolozinho mais aqui? Então, quando a gente escreve R com símbolo mais, na verdade, está se referindo aos reais positivos. Então, isso aqui são quem? São os reais que são maiores ou iguais a zero. Professor, Pois não. licença. Diga. Você está falando de qual função agora? Eu vou tô falar um pouco perdida. a mesma função, x ao quadrado, ok? Na verdade, Mas não é a é mesma porque a gente injetiva? vai ser injetivo porque a gente está mudando no domínio, ok? Tá bom. Eu vou a ideia é tentar falar isso, explicar isso agora. Se eu pego, na verdade, assim, a função, eu disse que é a mesma, a gente tem que tomar cuidado, né? A função é igual quando duas funções são iguais, quando na verdade coincide tudo. Domínio, contradomínio e todos os elementos coincidem, ok? Se eu mudei o domínio aqui, esse domínio da primeira é os reais, ok? O domínio da segunda aqui que eu vou pôr aqui agora são os reais positivos. Então a função já não pode mais ser a mesma, embora ela tenha a mesma lei de formação, ok? Então eu estou pegando essa mesma função, né, essa mesma carinha, a lei de formação, x ao quadrado, só que essas funções do D e do exemplo D e do E são diferentes, porque a gente mudou o domínio, tá? Então mudei o domínio, a função não é mais a mesma. Só de mudar esse domínio, a gente pode então garantir que essa função seja injetiva. Ok? Vou voltar no gráfico para explicar isso e vou fazer a continha para explicar também na continha por que ela é injetiva, tá bom? Primeiro no gráfico, que é melhor às vezes a gente visualizar geometricamente. O gráfico dessa função, quando não tem o R positivo, é todo mundo aqui igual tá dessa maneira, certo? Se a gente vem aqui e fala, então, não, agora mudei o domínio, certo? Reais positivos. Então, por exemplo, eu não posso mais calcular f de menos 1, porque o menos 1 não está no nosso domínio, ok? Esses são só os números positivos. Então, eu vou pôr aqui do lado, só para a gente deixar um gráfico comparando com o outro. O gráfico da nossa função vai ser isso aqui, ó. Vai ser só esse pedaço aqui, do zero, y igual a x ao quadrado. E aí, é como se não existisse, eu vou até apagar de propósito aqui para nós, é como se não existisse esses reais negativos, ou seja, a gente não pode calcular o valor da função nesses reais negativos. Então, vou deixar pontilhadinho aqui, senão fica feio o gráfico. Mas é como se não existissem eles para nós, ok? Então, o gráfico é só isso. Observe, então, aquela mesma ideia. Se a gente passa retas, a reta só encontra em um ponto aqui, né? Vamos pegar uma retinha aqui, ó. Olha só, eu passei a reta por esse ponto, ela só encostou em um ponto da função. Só em um ponto, só em um ponto, só em um ponto, ok? Então a função é injetiva para a gente, ok? Esse é o gráfico de y igual a x ao quadrado, ok? Se eu volto lá para fazer a conta, então, para justificar por que ela é injetiva na mão, é o seguinte. O que acontece se nós tivermos, então, um f de x1, eu vou pôr x1 como índice aqui, tá bom? É só porque eu estou piscando na tela aqui. O que acontece? O que acontece se f de x1 for igual a f de x2? A função faz o quê? Ela calcula x ao quadrado, certo? Você fica com x1 ao quadrado igual a x2 ao quadrado. Então, o x1, ele é mais ou menos a raiz de x2 ao quadrado, ok? Observe, então, que como x1 e x2 são no domínio, eles só podem ser positivos, certo? Então, quando o número é maior ou igual a zero, a raiz quadrada dele ao quadrado é ele mesmo, certo? Então, raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2,
Raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3. Então, o x1 é mais ou menos x2, certo? E ele não pode ser o menos x2, por quê? Porque o menos x2 seria negativo e não pertence a esse nosso domínio, certo? Então, qual é a conclusão? Que o x1 tem que ser igual a x2, pois ambos são positivos, ok? Eu tivesse mais tempo, eu ia explorar mais essas ideias, por exemplo, da função x ao quadrado, mas eu quero falar de sobrejetiva. Um parênteses, uma observação que eu vou deixar aqui no cantinho para vocês é o seguinte. Eu falei dos reais positivos, ok? O que são, então, os reais negativos? Os reais negativos são os números reais, que são o quê? Menores ou iguais a zero. Então, é a parte negativa dos reais, certo? Então, exemplo E, exemplo F, depois para vocês pensarem em casa, é o seguinte. Esta dos reais negativos em R, dada por f de x igual a x ao quadrado, é também injetiva, ok? Por que ela é injetiva? Vou voltar só lá no gráfico lá para vocês, tá bom? Olha só, eu vou desenhar até aqui embaixo de verde aqui assim, ó. Se a gente considera só a parte negativa, a nossa função fica dessa maneira aqui. Okay? É o que estava faltando, né? Para emendar essa de branco. Se a gente pudesse juntar de verde e de amarelo, dava essa que está de branco aqui, certo? Então, este é o gráfico da função y igual a x ao quadrado, quando o nosso domínio é quem? Os reais negativos, ok? Essa de amarelo é dos reais positivos e a de verde dos reais negativos. As duas juntas é a de branco que a gente tinha feito lá no início da aula, tá bom? Então, ela é injetiva também. Então, funções injetivas, função sobrejetiva, item 2. Acho que deu para dar uma clareada nas ideias aí. Quando que uma função, então, é sobrejetiva? Quando que uma função é sobrejetiva? Nós falamos na primeira aula sobre funções, sobre o domínio, contra-domínio e a imagem de uma função, ok? Então, só para lembrar esses elementos, então vamos recordar aqui. Nós temos então uma função f de a em b, ok? A gente chama o domínio da função, B a gente chama o contra-domínio. E onde a função realmente chega, a gente chama de o conjunto imagem da função, ok? Então é onde a nossa função realmente chega. Então são os y em B, essa barrinha é tal que, ok? E esse ezinho existe. Então são os y onde existam x em A, tais que f de x sejam y, ok? Y feio demais. F de x seja y. Se você lembrar do desenho, era assim, ó. Você tinha A, B, aí você tem pontos aqui em A, e tem aonde a nossa função realmente vai chegar, ok? E normalmente eu botava assim de amarelinho aqui. Esse era a ideia do conjunto imagem, ou seja, é onde a nossa função realmente chega. A imagem é esse pedacinho de amarelo aqui dentro, ou seja, ela está dentro de B, certo? Quando que uma função é sobrejetiva? Ela é sobrejetiva quando não fica nem... Pensa assim, aqui pode ter elementos de B que a F não está chegando, ok? Pode ter elementos onde a F não está chegando. Um exemplo que a gente fez foi bem aqui no começo dessa aula, olha só. No exemplo A, sobrou elementos, certo? Sobrou o 2 e o 4. No exemplo B, sobrou o 3 e o 4, ok? Então, sobraram elementos de B sem chegar lá a setinha, ok?
Uma função é sobrejetiva quando isso não acontece, ou seja, todo mundo de B é imagem, ou seja, quando a imagem coincide com o contradomínio. Okay? Então, para escrever a definição, uma função f, okay? Uma função f de A em B é dita sobrejetiva quando a imagem da função coincide com o contradomínio da função. Okay? Aqui a gente chamou de B, então o contradomínio é o B. Okay? A gente fica subentendido isso, né? Tem que ser todo mundo que está aqui, ok? Isso significa o seguinte, ok? Então, significa que não vai sobrar ninguém de B, certo? Ou seja, para todo Y em B, você tem que achar um X saindo, né, de A, ou de F de Y, ok? Então, ou seja, para todo Y em B, ok? Existe X em A. Esse Ezinho de pertence, ok? X pertencente a A, tal que F de X, T que é tal que, tá bom? F de X seja Y. Ok? Então não fica ninguém sobrando. Exemplo de uma função sobrejetiva, ok? Começando com a ideia daqueles diagraminhas. Exemplo A. Então, sei lá, vamos pensar assim, ó. Menos 1, 0, 1, 2. Aí, vamos começar com o mais simples aqui, sei lá, 0, 1 e 4, ok? Aí vamos imaginar que então, o 0 vai no 0, o menos 1 vai no 1, o 1 também vai no 1 e o 2 vai no 4, ok? Esta função, ela é sobrejetiva, ok? Por quê? Não ficou ninguém de B sem chegar a setinha, certo? Ou seja, para todo y em B, você encontrou um x lá em A, onde f de x deu esse y, ok? Então, por exemplo, quem é o x onde f de x é 0? É o próprio 0. Quem é x, ou existe x onde f de x deu 1? Existe, né? Na verdade, existem dois valores, tanto menos 1 quanto 1, o f deles dá 1. E quem é o x onde f de x dá 4? O x igual a 2, ok? Então, essa função f, ela é sobrejetora. Ok? Pergunta, essa f é injetora? Não, porque o menos 1 e o 1 têm a mesma imagem. Que Excelente. É muito bem. Então, f não é injetora. Ok? Por quê? Como é que é o seu nome? Isabela Jordano. Como a Isabela Jordano observou aí, o menos 1 e o 1 tem a mesma imagem. Okay? Então, é um exemplo de uma função que é sobrejetora, mas não é injetora. Ok? Então, tem funções que, como a gente... Professor, Pois não. tem como ser as duas ao mesmo tempo? Sim, é o que a gente chama de bijetora. Isso, a gente está caminhando para o final da aula, não vai dar tempo de falar, mas assim, eu deixei preparado lá no complemento do material para vocês, as videoaulas do pessoal do Portal da Matemática, aí vocês vão ver, sim, tem como. Quando é injetor e sobrejetor ao mesmo tempo, a gente chama de bijetor, ok? Só para não encerrar a aula sem fazer um exemplo desse, em vez de do menos 1, 0 e 1, pensa se eu tivesse só assim, 0, 1 e 2, ok? E aqui fosse, então, 0, 1 e 4. Pensando nesse exemplo aí, o 0 vai no 0,
1 vai no 1 e o 2 vai no 4. Ok? Esta função aqui, ela é sobre, ok? Pelo que a gente comentou, né? Não ficou ninguém de B sem mais. E ela é injetora, porque ninguém repete, ok? Então, F é sobre ejetora. E F é injetora, ok? Juntando as duas, aí vocês vão ver, a gente pode dizer que essa função, na verdade, ela é bijetora. A definição de ser bijetora significa ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, tá bom? Agora, deu 9 horas, eu vou voltar aqui para a sala para poder encerrar a aula, e aí eu vou recomendar a vocês que complementem o cronograma que está lá proposto para poder ir para a prova com o conteúdo todo feito, tá bom? Faltou falar sobre funções bijetoras, mas eu adiantei aqui então que são injetores e sobrejetores ao mesmo tempo, e sobre composição de função e funções inversas. Eu deixei então lá um cronogramazinho lá para vocês estudarem e fazerem, tá bom? E vocês já devem ter visto que eu fico sempre alimentando semanalmente com novos exercícios resolvidos do livro, e sempre que eu posso eu gravo aulas, mas já prevendo que eu não teria condições de falar em sala sobre composição de função e funções inversas, eu deixei no meu canal lá no YouTube, gravado para vocês também essa parte, tá bom? Já está disponível lá. Aí a sugestão é que ou vocês vejam por lá, ou vejam pelo portal da matemática, mas assistam por algum lugar para complementar, porque faz parte do conteúdo da prova, tá bom? E é isso. Se alguém tiver alguma dúvida assim, sobre o exercício, é bom que marquem atendimento, tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, estou à disposição ainda. Todos preencheram o e-mail aí? Tá ótimo. Então, obrigado, boa semana para vocês. E até a próxima segunda a gente já inicia o bimestre, tá bom? Eu que agradeço a aula. Vou parar a gravação, que já deu horário, tá bom? Eu que agradeço a vocês e fico aqui esperando o pessoal sair para eu fechar a sala.